A troca me traz o Emanuel Cardoso, que está no centro da capital, na famosa Bate-Palma, porque hoje está voltando o comércio após essa flexibilização por parte do governo do estado. Como é que está a movimentação por aí, Emanuel Cardoso? Bom dia para você, é contigo. Bom dia, Mário César, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Alô Amazonas. A gente mostra, pedi para o Carlos César mostrar aqui para a gente a movimentação na Marechal Deodoro, estamos no centro. Não é a movimentação que a gente via antes desta pandemia, mas já há sim muitas pessoas nas ruas e pessoas fazendo compras, né? A gente lembra os telespectadores que essa cena aqui a gente não via há muito tempo em Manaus. Desde o dia 31 de dezembro tem muita gente que não tinha mais vindo para cá comercializar nada no momento em que enfrentamos o auge dessa segunda onda da pandemia. A Justiça determinou, portanto, que a atividade comercial fosse fechada e agora a imagem que a gente vê é essa aqui, a atividade retornando. Então, o comércio não essencial pôde voltar à atividade. Eu vou fazer o seguinte, vai na frente, César, por favor, a gente mostra a movimentação enquanto a gente passa as informações. Então, a partir desta segunda-feira, o comércio não essencial está autorizado a funcionar até as 4 da tarde, de 9 da manhã até as 4 da tarde, o comércio poderá funcionar, podendo funcionar até as 4 da tarde também com o drive-thru e até as 5 com as entregas por delivery. E aí a gente percebe, olha, os lojistas, as lojas todas abertas, ali para frente a movimentação está um pouco mais intensa, a gente vai naquela direção. Por enquanto, quem está nas lojas, as pessoas que estão nas ruas, todo mundo utilizando máscara, viu, Maurício? Ainda não vi ninguém que estivesse sem o equipamento. Tem ali a senhora do carrinho que está com a máscara no pescoço, infelizmente, mas é até agora a única que eu vi sem esse tipo de cuidado e de atenção. Olha, nesse trecho aqui a movimentação é um pouco maior, viu? Deixa o César mostrar aqui, olha. A movimentação aqui de pessoas é um pouco maior. E a orientação é, saia de casa, se você precisar fazer compras, o comércio precisa, mas só saia realmente para fazer compras. Se você não tem algo específico, se for apenas para passear, o ideal é que fique em casa mesmo, viu? E aí, a gente traz as informações aqui para vocês sobre o que está liberado hoje. O comércio de forma geral, os supermercados podem continuar funcionando no mesmo horário de antes, de 6 da manhã até as 7 da noite. A diferença é que os produtos, porque antes estava permitido apenas alimentação, bebidas e material de higiene, agora tudo pode ser comercializado nos supermercados. Apenas verificado as mesmas situações de antes, a questão da higienização, as máscaras, isso precisa ser observado e o horário é o mesmo. O funcionamento também dos restaurantes está liberado. Os restaurantes poderão voltar a funcionar até as 4 da tarde. É uma notícia importantíssima para esse que é um dos setores mais impactados com esta pandemia. Aí é importante ficar atento, viu? Porque o restaurante funciona apenas até as 4, até as 5 o drive-thru pode funcionar. É quando o cliente vai lá receber o produto que comprou. E o delivery continua no mesmo horário de antes, até as 10 horas da noite, as entregas tanto de restaurantes como também de lanchonetes. As praças de alimentação, Mário César, eu pulei essa parte porque os shopping centers também voltam a funcionar. A partir de hoje está liberado o funcionamento dos shoppings aqui no estado do Amazonas, na capital, onde tem esse tipo de empreendimento, poderão funcionar, portanto, de 9 da manhã até as 3 da tarde. E esse funcionamento das praças de alimentação também vão poder funcionar. Agora é fundamental prestar atenção que a ocupação nesses lugares apenas de 50% da capacidade. Nos shoppings, no estacionamento, por exemplo, só pode ter 70% do espaço dos shoppings disponíveis para a população ou de ocupação. Então temos restaurantes voltando, shoppings voltando, as lojas do centro voltando também
ao funcionamento nesta segunda-feira, esta flexibilização. Pois não, meu amigo? O pessoal trabalhando, carregando aqui o material para colocar nas lojas. É importante que a gente traga que esse funcionamento é possível por conta da redução nos números, mas ainda estamos na fase vermelha da pandemia na capital. No interior, na fase roxa, mas na capital, ainda na fase vermelha. É fundamental que as pessoas que estejam nas ruas estejam mesmo se tiver alguma necessidade, viu? Portanto, as lojas do centro ou as lojas no geral podem voltar a funcionar a partir desta segunda-feira. E eu lembro aqui os horários mais uma vez, viu? As lojas, o horário de funcionamento de 9 da manhã até as 3 da tarde. Ainda há pouco eu falei até as 4, mas na verdade é até as 3, perdão. Então, lojas de 9 às 3, a entrega pode ser feita de 8 às 17, a retirada, o drive-thru, de 8 às 16. Supermercados, o mesmo horário, de 6 da manhã às 7 da noite. Shopping centers, de 10 da manhã até as 4 da tarde, sendo que a entrega pode ser de 8 às 5 e também o drive-thru, o drive-in, de 10 às 17. As praças de alimentação podem funcionar de 6 da manhã às 4 da tarde. E aí o uso de máscara é obrigatório. Não, é óbvio que não durante o consumo, né? E a capacidade também é apenas 50%. Há informações também em relação ao funcionamento do setor administrativo de algumas das escolas, com 50% apenas da capacidade de atendimento, da presença dos funcionários e com atendimento mediante funcionamento. Portanto, o corpo administrativo de algumas escolas pode voltar a funcionar pelo que está descrito neste decreto. A construção civil, obras de manutenção, reformas em residências podem voltar a ocorrer. As marinas também estão permitidas a atuar, sobretudo com manutenção corretiva de embarcações. E aí os demais cuidados precisam serem mantidos. O funcionamento dos salões de beleza, barbearias e similares continua permitido apenas para atendimento em domicílios. Hotéis, pousadas e similares têm funcionamento restritos a hóspedes em trânsito. Parques e espaços públicos ficam permitidos apenas para a realização de esportes individuais, caminhadas, corridas, esportes individuais, viu? E onde houver aglomeração, a população pode denunciar. Os números são 190 da Polícia Militar, o número 181 também da Secretaria de Segurança. Se você perceber locais de aglomeração, sobretudo onde as pessoas não estejam devidamente seguindo as medidas de segurança, esses locais precisam ser denunciados. Até porque tem muita gente, muitos idosos que estão de fato isolados, mas é assim, olha, quem está na rua muitas vezes pode ser exposto ao vírus e levar isso para casa. E aí, num momento como esse, é responsabilidade de todos nós. E é a responsabilidade de todos nós fazer com que essas medidas se mantenham para que a gente não tenha o fechamento da atividade comercial mais uma vez. Um impacto muito grande, sobretudo para quem vive dessa atividade. Mário César, volto com você no estúdio do Alô Amazonas. Muito obrigado, nossas equipes acompanhando a volta do comércio nessa flexibilização do decreto do governo do estado. Emanuel Cardoso está nesse momento aí na famosa Rua da Bate-Palma e daqui a pouco a gente volta a mostrar o movimento aí no centro da cidade, já de outra parte do centro. E volta o Emanuel Cardoso, ele continua lá no centro em outro ponto. Não é isso, Emanuel Cardoso? Fica à vontade, como é que está a movimentação por aí? É isso mesmo, Mário César. A gente percebe que já deu uma diminuída no fluxo de pessoas, Mário, até porque a gente lembra que as lojas, em geral, devem funcionar até às 3 horas da tarde, com exceção dos supermercados de todos os tamanhos que podem funcionar até às 7 da noite, o mesmo horário que estava permitido no decreto anterior, dessa vez continuam. E a imagem que a gente tem, nós estamos aqui, olha, na instalação, exatamente nessa confluência com a principal por onde passam os ônibus, e a gente percebe que já houve uma redução aqui da velocidade, aliás, do fluxo de pessoas. Eu me distraí um pouquinho aqui, Mário, desculpa, porque por aqui, olha, quem a gente não via
nas ruas há algum tempo. O Michael Jackson já está nos cruzamentos fazendo o show dele, artista de rua que também já não se apresentava há algum tempo. Mostra aí, filho, um pouquinho. Esse é o show do Michael Jackson de Manaus, viu? Quem anda nas ruas já o viu por aí. E aí, tá de volta, tá de volta. Estão até gritando ali, o Michael não morreu. Mas deixa a gente lembrar aqui as informações em relação às lojas. Os comércios estão podendo funcionar, mesmo as atividades não essenciais, no horário de 9 da manhã até as 3 da tarde. O drive-thru, ou seja, a retirada dos produtos nas lojas, pode ser feita até as 4 da tarde e o delivery até as 5 para o comércio não essencial. Restaurantes também podem funcionar até as 4 da tarde, seguindo a orientação de máximo na capacidade de 50% das pessoas. As entregas podem ser feitas até as 10 da noite. Nas redes de supermercado, também nas lojas de conveniência, drogarias também, agora podem vender os produtos que estavam proibidos no decreto anterior. Nos supermercados, a linha branca, eletrodomésticos, outras variedades, porque antes era só alimentação, bebidas e também material de limpeza. É importantíssimo que os estabelecimentos, os proprietários e os próprios clientes fiquem atentos à utilização das máscaras, à higienização das mãos e para a capacidade destes locais. As marinas também poderão voltar a funcionar, os shopping centers abriram às 10, podem ficar abertos até às 4 da tarde. A praça de alimentação desses locais também já pode, e as regras para o funcionamento das praças de alimentações são as mesmas que dos restaurantes, viu? O funcionamento é condicionado à ocupação de no máximo 50% desses locais. A gente lembra que os restaurantes e lanchonetes podem funcionar até as 4 da tarde, até as 6 pode ocorrer o drive-thru, aquele em que o cliente vai até a loja fazer a retirada, até os locais fazer a retirada, e a entrega normal até as 10 da noite, o delivery. Flexibilização. Nesse primeiro dia, a movimentação aqui no centro já começa a reduzir, justamente porque às 3 da tarde as lojas já devem fechar as portas. E é isso, Mário, a gente segue acompanhando e torcendo para que as pessoas sigam as orientações e os lojistas também. Volto com você aí no estúdio do Alô Amazonas e a gente volta com o show do Michael Jackson. O rei do pop não morreu, viu, Mário César? Tô contigo. Aí, ó. O Emanuel falando, eu só ouvindo também a música. Reia! Valeu, Emanuel!